Bem-vindos novamente à nossa segunda temporada agora do Pode Parto. E o tema de hoje, para começar 2024, é sobre plano de parto. A gente estava segurando esse tema para falar mais sobre os assuntos mais básicos que devem vir antes desse tema, para vocês entenderem bem a respeito do processo, inclusive para saberem construir melhor um plano de parto. Primeira coisa é definir o que é o plano de parto, do que se trata esse documento oficial, onde a gestante registra todos os seus desejos e expectativas a respeito do seu processo. Como é que você define, Rebeca, plano de parto? O que você explica para as pacientes? Então, o plano de parto ele é um documento que você vai colocar ali tudo que você deseja ou não durante o seu trabalho de parto. E é importante porque você precisa estudar para entender sobre o processo para você criar o seu plano de parto, né? Então, não adianta pegar modelo na internet, colocar plano de parto, modelos de plano de parto, e você simplesmente chegar na maternidade ou na sua equipe e entregar um modelo de plano de parto sem nem saber o que está escrito ali. Então, é importante, antes de iniciar o seu plano de parto, você entender o que você vai colocar ali, os seus desejos, do que você gostaria, o que você não gostaria. É tudo que a mulher deseja para o seu próprio parto, tanto com relação a pequenas coisas, a gente já vai entrar mais detalhadamente, quanto que ela não deseja e mais, o que ela proíbe que aconteça no seu processo. Exemplo, não quero que me cortem de jeito nenhum. Episiotomia, né? Cortar o períneo. Tô falando de cesariana. Ninguém vai escrever que não quer cesariana de jeito nenhum, né? Isso não existe. Existem indicações para isso. Não quero episiotomia de jeito nenhum. Não quero manobra de Christeler. Não quero que meu bebê saia de perto de mim, a não ser que seja uma emergência, que ele precise ser encaminhado à UTI. Proíbo isso, isso e isso. Proíbo que meu acompanhante não esteja ao meu lado por regras institucionais. Proíbo tal, tal, tal. A gente vai dar mais exemplos. E não só sobre o que você gostaria ou não do seu parto, mas também o que você gostaria ou não com o seu bebê. Também é bem importante. Normalmente a gente recomenda colocar a parte ali do pós-parto, para você colocar tudo que gostaria ou não que fizessem com o seu bebê. A gente pode até mudar o nome aqui, acabei de inventar. É um plano PPP. Pré-parto, parto e pós-parto. Não é um plano apenas... Vamos agora começar a chamar assim? Inventei. O plano PPP diz respeito ao seu trabalho de parto antes de nascer, inclusive pródromo, parto, quando estiver nascendo de fato, quando estiver internada já na maternidade, se a sua escolha for ser parto hospitalar, e pós-parto. O que vai acontecer com você naquela primeira hora de vida do bebê, naquela primeira hora pós-parto, o que vai acontecer com o bebê ou não, ou que você proíbe que aconteça nessa primeira hora de vida. Então envolve todo o processo. Bem lembrado. Sim. Lu, você que atende parto hospitalar também, faz assistência pré-hospitalar, mas atende majoritariamente partos domiciliares. Existem diferenças, né, dos planos de parto para o hospital, como é a minha realidade. Acho que a maioria dos que você atende acaba sendo hospitalar hoje. Sim, a maioria é hospitalar, mas mesmo sendo hospitalar, os planos de parto de mulheres que têm uma equipe particular normalmente são de um jeito, mulheres que vão para o SUS são outro plano de parto, e domiciliar também outro plano de parto. Então, mesmo sendo hospitalar, se for com uma equipe particular, o plano de parto muda algumas coisas do que se for num plantão. O que você costuma falar para as mulheres? Assim, como que você introduz nessa consulta? Vamos construir o plano de parto. O que você explica? Conta pra gente. Eu sempre peço para a família começar trazendo um pouquinho da sua história, né? E é como a Rebeca falou, eu acho que realmente o plano de parto, ele tem um direcionamento diferente conforme a realidade de cada gestante. Se ela realmente tem uma equipe particular, se ela pretende parir em casa, se ela vai para o SUS, né, como a Rebeca falou, porque a gente precisa pensar esse plano de parto como uma estratégia de proteção, né, de assegurar todos os direitos daquela mulher, daquele bebê, como a Rebeca também falou, e ele realmente vai se modificando. O que eu sempre peço é para as famílias começarem o plano de parto trazendo um pouco das suas histórias, né? A gente acaba focando tanto nas violências, e eu acho que realmente, quando é um parto com equipe plantonista, quando é um parto com equipe no SUS, né, a gente precisa bater muito, né, nas violências obstétricas, nas violências neonatais, porque acaba se tornando realmente um instrumento de proteção para a mulher. Mas
Já quando a gente tem essa possibilidade da equipe particular, do parto domiciliar, eu acho que o plano de parto ele ajuda muito a gente a conhecer melhor a família, a entender a individualidade de cada família. E isso aproxima. Eu falo que é uma estratégia para a gente, como equipe, ajudar aquela mulher, né, aquela família, na verdade, a ter uma experiência feliz de parto. Porque não existe fórmula, né? E é bem o que você falou, às vezes eu acho que as mulheres têm muito isso de pegar o plano de parto pronto na internet, copia e cola, risca o nome pronto, e muda. Só não. que aí é o que eu pergunto, existe fórmula de bolo para parto? Tem isso? A gente pega o mesmo negócio, copia, né, xeroca para todo mundo e vai ser uma experiência positiva para qualquer mulher que fizer aquilo? Provavelmente não. Então acho que é importante trazer a individualidade. É claro que, como eu falei, né, ressalto, é um plano de parto para uma equipe plantonista ou para o SUS, ele vai precisar ser mais objetivo. A gente sabe que são pessoas que talvez não vão querer ler aquele documento inteiro. Sim. E quanto mais extenso ele for, mais a gente dificulta nessa leitura e também, principalmente, o cumprir o que está ali, né? Mas, quando a gente tem a possibilidade de uma equipe particular ou de um parto domiciliar, as coisas já vão mudando, né? E aí esse plano de parto que seria super enxuto já começa a ser mais detalhado, mais extenso. E eu, particularmente, sou apaixonada por plano de parto. Eu gosto muito de ler plano de parto, de verdade. Eu sempre leio das gestantes quando elas me mandam antes, né? E no dia do parto, eu sempre leio novamente para relembrar tudo. Eu também. E deixar mais fresquinho. Desculpa. Me explica melhor o que você quis dizer com... eu peço para elas começarem lendo, explicando suas histórias. Elas escrevem um resuminho dessas histórias? Um resuminho. Então, vamos exemplificar, né? Como é que geralmente eu divido essa orientação? A gente colocando ali, gestantes que vão para um plantão. Não importa onde ele seja no SUS, seja na rede privada. Elas estão indo para um local aonde a gente não faz a menor ideia de que profissional a gente vai encontrar. E nem eles conhecem a gestante. E eles não conhecem a história daquela família. Então, assim, infelizmente, falando de modo bem grosseiro e direto, elas se tornam um número, né? É mais uma mulher que está chegando naquele plantão, mais uma pessoa, mais uma família, na verdade, que aquele profissional não conhece. Né? Então, eu acho que trazer um pouquinho da história de como foi a gestação. E quando eu falo nesse cenário de plantão, é resumo mesmo, tá, gente? É uma coisa de tipo assim, sei lá, umas 5 linhas ali no máximo, justamente para que a pessoa leia. Porque se colocar uma história de uma página, a pessoa não vai ler. Também não leria, não tem como. Exato. Num plantão não dá tempo para isso. Então, acaba que realmente é tentar colocar, né? De repente, exemplo, mulheres que tiveram experiências anteriores e uma experiência anterior dela teve algum ponto negativo. Algo que ela não gostaria que se repetisse. Que se tornou um trauma. Exatamente, algo que se tornou um trauma. Ou então alguma coisa que ela gostaria muito, muito, muito de falar, que é importante sobre a história dela. Às vezes uma mulher que carrega alguma doença crônica, que faz algum tratamento importante. São coisas que vão para além da parte técnica, né? Ou que marcou positivamente o parto dela, que ela gostaria que acontecesse de novo. Sim. Exato, é isso. Né? Então, quando eu falo sobre fazer um resumo ali inicial, é trazer algumas coisas que realmente, aquelas coisas que são muito importantes e que não necessariamente são técnicas, né? São mais voltadas para a parto em si, mas para a história daquela gestação, daquela família e as coisas, né? Informações, seja lá quais forem, que podem ser importantes para o desfecho desse parto. Então, assim, como eu falei, né? Falando de cenário de plantão, infelizmente precisa ser uma coisa mais enxuta. Então, vai ser bem objetiva, mas tentando frisar aquilo que é importante, o que é fundamental e que realmente pode fazer diferença nesse parto. E aí isso vai mudando. Quando a gente tem uma equipe 1 para 1, poxa, a gente já tem uma equipe que conhece aquela gestante, aquela família, que sabe as individualidades. Sim, tem um vínculo criado. Então a gente sabe que, com certeza, já é uma equipe que vai conhecer bem aquela família. Mas ainda assim, vale a pena. Eu sempre falo, vale a pena. Traz de novo a história. Eu me emociono muitas vezes lendo, né? Relembrando a história de algumas famílias. Pensar, poxa, caramba, tudo que eles passaram para chegar ali. Às vezes uma gestação que foi feita por FIV, uma gestação de uma mulher que tentou, com perdas anteriores, que tentou por muitos anos. Então, assim, é tão legal, porque isso acho que até acende na gente, né, uma chama ali, que você, não sei, pelo menos pra mim rola muito isso. Eu falo, nossa, meu Deus, sabe? Eu fico muito conectada com aquele parto. Que passou por uma cesariana, o mais comum, que passou por uma cesariana desnecessária, ou que foi levada para um parto cheio de violências, que se tornou um trauma e uma história que ela não quer que se repita, quer escrever uma história diferente. E ela colocar isso, o que ela tem como expectativa, o que em entrar em alinhamento com a equipe, mesmo que não conheça a equipe previamente, é bem importante, né? É muito legal.
Então, Muito pra que importante. vamos definir aqui pra galera que está ouvindo falar sobre o PPP. Inventei. Agora só. Pra que serve, afinal, o plano de parto? Pra que serve? Então, o plano de parto ele vai servir para você entender tudo que pode ou não acontecer com você, colocar ali o que você gostaria ou não e tentar ao máximo. Assim, é difícil a gente falar, né, que é garantia que você colocou ali no plano de parto que aquilo ali vai acontecer, principalmente quando você não tem uma equipe 1 para 1 e às vezes até quando você tem, né? Aquilo ali é uma expectativa que você cria e nem sempre aquilo vai necessariamente se cumprir. Mas é até para você ter uma ideia do que você gostaria ou não do seu parto. E aí você já vai fixando aquilo na sua mente do que você gostaria que acontecesse. O principal para a realidade do Brasil, não só alinhar a expectativa com a equipe, mas a maioria não tem equipe, não tem condição de chegar perto nem de uma doula, tá? Então, para a maioria das pessoas, inclusive que nos assistem, o plano de parto vai servir como alguma proteção, não como garantia. Garantia Não é garantia, plano de parto não é garantia, Eu- infelizmente. Acho que é válido até a gente Mas- lembrar que o parto, na verdade, ele é um processo que a gente nunca vai ter certeza de desfecho. Sim. E é importante também, a construção do plano de parto, ele também traz uma outra reflexão, que é a de você se preparar para vários cenários. Não é à toa que também lá no finalzinho a gente sempre fala, ó, caso a cesariana, né, seja necessária. Então a gente tem também que lembrar disso, que é uma estratégia de proteção, é uma forma de a gente evitar as violências, né? Mas ainda assim, independente disso, óbvio que a gente não é falar, não é dizer, uma violência pode acontecer, é claro que não, né? Mas no sentido assim de que o desfecho pode realmente caminhar para coisas diferentes do que a gente imagina, né? O parto domiciliar pode virar Uma hospitalar. transferência, Uma exatamente. pessoa pode perder o bebê, é o mais comum. Nem em partos violentos é o mais comum, né? E uma coisa que eu felizmente deu salvo. Uma coisa que eu acho interessante é que, bem ou mal, quando a mulher chega no hospital, no plantão, no SUS, com o plano de parto, o profissional ele já olha com os olhos diferentes. Então, ele já sabe que essa mulher é bem informada. Então, muitas das vezes, ele vai pensar 2, 3 vezes de fazer qualquer coisa com essa mulher, que talvez com outra mulher que chegasse ali, sem plano de parto, sem entender muito sobre o processo, de repente faria numa facilidade enorme. Verdade. Então, por mais que não seja algo que te garanta, eu acho que é algo que pode sim dar uma certa protegida, porque te mostra que você não é uma mulher sem informação. Você tá ali, você é bem informada. E depende de quem vai atender, né? Depende do plantão. Se for um dinossauro super, ultra, mega intervencionista e grosseiro, Infelizmente não vai nem ler. não vai nem ler, vai rasgar na sua frente. Eu já recebi relatos assim no Instagram. Rasga na frente da mulher e fala, isso aqui não me serve de nada. Você tá sob a minha assistência e eu que vou dizer o que é melhor pra você, porque eu sou médico, eu sou. Então, assim, se o cara for o extremo, não vai proteger de nada. Mas se for uma pessoa que tem medo de judicialização, não quer problema, ou consegue talvez ver a medicina de outra maneira, não é o habitual dela, por ela acelerava tudo, cortava todo mundo, ó, tá, tanto faz, mas ela consegue não cortar, não empurrar a barriga, evitar operar um pouquinho mais. Então, assim, pode ser que proteja, dependendo de quem se pegar no plantão, né? Então, vamos falar sobre as principais diferenças dos planos de parto, de acordo com os cenários diferentes em que cada mulher se insere, né? É muito diferente a assistência que a gente pode esperar. Muito não, né? Pode ser muito diferente a assistência que a gente espera de um plantão do SUS, de um plantão na maternidade particular, de um plantão no domicílio, de um plantão não, de uma assistência no domicílio e de uma assistência particular 1 para 1 no hospital, né? Então, cada plano de parto direcionado a esse tipo de assistência tem que ser diferente em algumas minúcias. Eu acho que a base pode ser bem similar para todos eles, construído sempre com a anuência em conjunto e a anuência do acompanhante ou da acompanhante, a pessoa que a mulher escolher como acompanhante, né? Não dá para fazer sozinha e a pessoa que vai acompanhar ficar sem saber nada do plano de parto, sem saber as expectativas e escolhas de quem escreveu. Então, vamos começar falando
Do primeiro cenário, do SUS. O que tem de diferença que você orienta quando você vai atender uma mulher que vai parir no SUS? O que você vê com mais frequência de diferente? Então, os planos de parto do SUS, eu falo que tem que ser aqueles mais basicões mesmo, sabe? Sem muita firula, foi o que até que, acho que a Luísa, você falou, que tem que ser mais específico, sabe? Então eu peço para pelo menos tentar separar plano de parto, trabalho de parto, expulsivo e cuidados com recém-nascido, porque, por exemplo, vai a pediatra ver, ela já vai olhar cuidados com recém-nascido. Então ela já vai olhar o que interessa a ela. Objetivo. Objetivo. Quem tá lá assistindo ao parto vai olhar trabalho de parto, expulsivo, já vai ali no que tá descrito ali. E tem que ser mais beabá, digamos assim, né? Escrever tudo que não gostaria, não quero, que não quero, não aceito, entendeu? Que meu bebê venha pra mim, que mame na primeira hora de vida. Não. Tem que ser bem específico. Que coisas que quem tem uma equipe 1 para 1 sabe que isso vai acontecer. Então você não precisa colocar ali, não quero. Gostaria que meu bebê fosse direto pro meu colo e ficasse a Golden Hour. Isso já acontece quem tem uma equipe 1 para 1, independente, né, de parto normal, cesariana, enfim. Não vai cortar, não vai ter episiotomia, não vai ter tipo cristalé, então... já não vai separar o bebê em momento algum. Isso aí, eu falo pra ela, se quiser não pegar um modelo basicão, né, equipe 1 para 1 e fazer o teu e pontuar. Como as minhas doulandas, eu forneço, né, os modelos de plano de parto para elas, os modelos para quem vai parir no SUS e para quem vai parir no plantão. Né? No plantão ou SUS são iguais. Quem tem uma equipe 1 para 1 e quem vai ter um parto domiciliar. Então são 3. Eu tenho alguns modelos, porque é muito difícil a gente falar, faz seu plano de parto. Fizemos os encontros, falamos sobre tudo, ela já meio que sabe tudo que pode ou não acontecer, mas eu acho que dá como que eu começo? Por onde eu começo? Sim. Então eu acho que o modelo, ele te dá ali, tipo, uma noção do que eu posso construir, e às vezes você vê alguma coisa no da pessoa e você pensa, boa, posso colocar aqui também no meu alguma coisa aleatória. Então não necessariamente precisa ser exatamente só sobre o parto. Eu digo em relação a quem não vai para o SUS. Eu acho que quem vai para o SUS tem que ser só ali em relação ao trabalho de parto na maternidade, cuidados com o bebê, pós-parto e em caso de uma cesariana, eu também sempre oriento fazer essa parte ali no final, caso necessite de uma cesariana. E colocar o básico do que você não quer, principalmente. Você não aceita determinadas violências obstétricas. Você não aceita que seu bebê saia de você. Você não aceita que te cortem, não aceita que te telé, não aceita que o bebê não mame na primeira hora de vida. Gostaria de escolher a posição para parir. O básico mesmo. Gostaria de ser liberada para ir para o chuveiro, se houver, para ir para uma banheira, se houver. Geralmente SUS não tem. Posso contar um caso que aconteceu uma vez comigo no SUS? Uma gestante minha fez o plano de parto, né? Tava lá bem aquele basicão de SUS e na parte da analgesia tava que ela não gostaria de analgesia. Que se oferecesse, ela preferia não fazer. E aí o parto foi um parto muito cansativo, foi bem arrastado. E no SUS nem sempre a gente consegue ter detalhes do que está acontecendo ali, né, em relação ao posicionamento, altura. Nem sempre as pessoas do bebê, falam isso da altura do bebê. Então tava um parto que tava, tipo, se arrastando muito, não evoluía, e ela começou a ficar muito cansada já. Tava indo, tipo, pro segundo, começou num dia tarde, passou a noite, a tarde inteira, a noite toda, no outro dia ela estava muito cansada. Eu não meio cedo. Com 5 centímetros. Era no SUS. E aí dali não evoluiu. E aí ela quis analgesia. Você acredita que a anestesista falou que não ia fazer porque estava no plano de parto, que ela não gostaria de analgesia? Que ela só faria se ela tirasse o plano de parto do prontuário? Bom, vamos refletir, tá 100% errada? É complexo, né? Mesmo escrito aqui, eu sempre oriento a colocar... Eu também. Eu entendo. Eu acho que assim, eu sempre falo, eu acho que vale a pena tudo aquilo que pode ser modificado. Eu acho que vale a pena você colocar algo do tipo... Tá no plano de parto que ela não quer analgesia, então vai ter que tirar o plano de perto dela do prontuário. Não tem que fazer assim. Mas ela, talvez essa profissional esteja se resguardando, se respaldando. Tá no plano de parto, eu quero seguir o que a paciente não quer.
Uma coisa que eu E sempre aí? falo sobre analgesia é sugestão. Coloque assim. Se botar no Gostaria que pós-parto, não eu me vou dar. oferecessem. Sim. Se eu quiser, eu peço. Não, a Maria decidi. escreve assim, gostaria Não, que me enrolem. Ela É, o que não me Ela incentivassem, colocou sabe? isso. Que não me. Não gostaria de receber analgesia e nem que alguém ficasse oferecendo que eu gostaria. Que se ela, Pra eu ela fazer coloca de forma analgesia. explícita, eu Mas não aí- gostaria de fazer analgesia, ponto. Mesmo que ela escreva qualquer coisa depois, tá escrito, né, E gente? aí? Vale o que tá escrito. E aí? E é uma Eu vou reflexão, entrar né? já no próximo tópico, que é valor legal do pós-parto. E Não, aí? e aí desde esse dia em diante, isso daí já tem uns 4 anos, eu sempre oriento a nunca colocar isso Aham. quando for pro Mas algumas minhas colocam no plano de parto que não desejam analgesia de jeito nenhum. É. E se pedirem, reclamarem pro universo pra sempre, é pra não dar e pronto. E aí a gente vai fazer o quê? Tem vários Vai não lugares. dar e pronto. Eu não vou dar, Exatamente. eu falo em consulta, então eu não vou dar. Eu falo muito isso Combinado, também. combinado, Vale o que tá escrito. Zil. E aí teve que tirar do prontuário, senão ela não ia fazer. Mas ela não foi, ela fez de propósito, entendeu? Ela Ah, foi bem eu rude, entendi fez que todo foi É. maldosa. Foi Sim, maldosa, sim. ela fez todo mundo sair Ultrapassou da a questão sala. do bom senso, É. do. Né? Ela não chegou e falou, você tem certeza? No seu plano de parto tá escrito que você não quer. Não foi isso, né? Não, Tá. ela Eu acho que chegou chega a ser bem até na- o quê da na ridicularização, verdade, nem né? foi Tipo, ela deixar que bem falou. claro. É, do plano de parto. Tá vendo, foi. corajosa? Isso, ela quis ridicularizar. Ué, você não queria. Você não disse que não ia precisar? Não quer dizer como você quer o seu Tanto parto? que não foi ela que veio, foi a médica que chegou e falou, então, a anestesista não quer vir, porque ela disse que no plano de parto você não gostaria de analgesia. E aí ficou tipo... Sendo Onde que foi do município, no centro. foi. Tá. Que é onde tem, né? E eu É, sei- o único lugar que tem, eu acho, aqui no E Rio. acabou que fez e tal, tirou, concordou em tirar o plano de parto do prontuário. Nasceu ou operou? Enfim, operou. Chegou, depois da analgesia, deu uma evoluídazinha, deu uma relaxada. Partos que não estão evoluindo. É. Só um parênteses aqui que eu não aguento me segurar. Partos que não estão evoluindo, não vai ser dando analgesia. É. Que vai resolver. Não vai resolver. Não, era um bebê mal posicionado, aposto Sim. que você quiser. Era, pô, 2 dias com 5 centímetros, o bebê não saía do lugar. Mas a Era mal analgesia vai posicionado. cagar o parto, vai fuder com o parto. Não vai evoluir. Não, e aí Ai, desacelerou full quando fez a analgesia. Viu E aí que foi pra essa- cesárea. Não, mas eu falo, eu sou radical. Vamos voltar pro norte. Então, tem que ter uma diferença básica de estrutura dos planos de parto Sim. nos diferentes cenários. Pacientes minhas, pacientes que estão com uma equipe 1 para 1, podem não ter não precisam escrever, não quero isso, não quero... porque já não tem, já Ai, não não é quero o normal. episiotomia. Eu já não faço, pode pedir, eu não vou fazer. Eu não vou cortar ninguém, de jeito nenhum. Pode pedir pra eu empurrar a tua barriga. Eu não vou, querida, não vou. Então, assim, você pode colocar apenas o que você quer. Fala aí, eu gostaria... quiser, Exemplo, quem vai modelos. receber o bebê? É uma coisa interessante. Eu gostaria eu minúcia. mesma de receber o meu bebê. Ou então, eu gostaria que meu acompanhante recebesse o bebê. São coisas que... exatamente, que são particularidades, que vão se modificando ali, né? Conforme realmente o desejo da mulher, mas que não estão necessariamente relacionadas à assistência obstétrica. Ó, vou assim, ó, pegar um outro plano aqui, um outro tópico random de um dos meus planos de parto favoritos, Da Camila. da Camila, querida. Da Marcela também tá muito bom. Da Marcela Também tá muito deve ter no bom. meu drive. Não, essa tá muito bom. Ó, não quero saber a dilatação em momento algum do trabalho de parto. Posso me frustrar com a mesma e atrapalhar meu psicológico. Muitas de minhas não querem saber o tópico. Muitas. Tem medo de estar inicial demais, ou de ficar com medo de nascer em casa, sei lá, se tiver com 6, ela ficar com medo de querer ir rápido para maternidade. Enfim, embora tenha outros comemorativos que nos permitam definir o melhor momento para maternidade, não é só a dilatação. Mais um. Meu marido irá avisar minha mãe sobre a ida para maternidade por telefone, desde ligando mesmo após o contato e confirmação de que está vindo ao encontro do filho dela, com quem a mãe iria ficar, o filhinho pequeno. Então, são particularidades, individualidades dessa família. Sim. Ela colocou aqui o nome do marido, colocou o nome do filho pequeno. A lembrança das maternidades estão em sacolas junto com as malas. Meu marido vai colocar no carro assim que o trabalho de parto iniciar. As mesmas serão entregues para a equipe logo após o parto, na sala de parto. Me lembrem. E é o tipo de coisa que a gente que tá ali com a mulher atenta, a mulher tá em outro mundo. O marido, muitas das vezes, o acompanhante, também tá ansioso, não tá nem lembrando de nada. É o nosso papel chegar e falar, pegou a bolsa com as lembrancinhas, colocou no carro. E aí, é Ela até legal também a gente... coloca que não queria um encontro com a mãe. Então foi uma coisa que a gente fez também. Lembro.
Outra coisa que ela fala, gostaria de avisar a família sobre o nascimento da Ana quando estivéssemos todos prontos para subir para o quarto ou apenas no quarto. Desejo enviar uma foto para todos e fazer FaceTime com minha mãe e com meu filho, a depender do horário. Então ela deixou claro, e eu recomendo, que só avisem a família depois que nasce, para ninguém perturbar, porque vão perturbar. Vocês acham que não? Ah, todo mundo é tranquilo. Não, não são. Vão perturbar seu acompanhante. Isso vai acabar respingando em você. Então, recomendo, esse aqui é um item da rataria. Tem vários itens interessantes que ela colocou aí, bem diferentes. Gostaria que meu marido cortasse o cordão. Algumas colocam. Esse aqui é bem legal. Gostaria que eu colocasse a Ana pra mamar no meu tempo. Não gostaria de ter meu seio manuseado. E ela fala, já amamentei por 2 anos e meio e eu gostaria de saber se eu ainda lembro. Então ela não queria que ninguém chegasse no peito dela e falasse, vamos botar pra mamar. Não, isso foi uma coisa que a gente respeitou e deixou ela fazer no tempo dela. Muito legal. Sobre a analgesia, que a gente estava falando. Não quero analgesia. Caso a peça, solicite que tente me convencer a não recebê-la. Certamente fizemos por bastante tempo. Sempre me imaginei o expulsivo na posição de cócoras, preferindo ter o meu marido à minha frente como apoio. Gostaríamos que ele amparasse a bebê logo e me entregasse, caso esteja tudo bem com ela. Quero ficar de top. Ela queria ficar de top o tempo inteiro, então ela tinha várias opções. Molhava, a gente já dava um outro top pra ela ficar, porque ela não gostaria de ficar. Tem umas que colocam, eu quero pegar bebê. Eu mesma quero pegar Ela botou bebê. que ela queria que ela vestisse o bebê. Eu cortar o cordão, não vai ser meu marido, ele não quer. Eu quero cortar o cordão. Eu quero isso no meu caso, coisinhas assim, dessa particularidade com a equipe 1 para 1. É claro que no SUS não dá para colocar nesse tipo de detalhe, né? Não dá. Então eu dei um exemplo aqui de um outro ponto, são 30 tópicos desse, e depois ela fala da cesariana em caso de. A propósito, falaremos agora cenários especiais que a gente acha que tem que ter no plano de parto. Se possível for. Em caso de cesariana, e aí? O bebê vir direto pro seu colo, cordão, esperar mínimo um pouquinho 3 ali. minutos pra parar. Cesariana? Doula e acompanhante desde a hora da anestesia. Fundamental. Importantíssimo. O tempo inteiro ao lado da mulher, desde que ela é admitida, esse lei no Rio de Janeiro. Em caso de reanimação... Pouquíssimos. Poucos cumprem, infelizmente. Em caso de reanimação neonatal. E eu só vi 1 ou 2 vezes na minha vida colocarem no plano de parto, porque ninguém quer pensar nisso. Mas acontece. Pensar. É chato, né? Ter que pensar nisso, ter que colocar isso. Eu acho que pode pegar, se quiser pegar um modelinho, ver se concorda e colocar. Se não quiser ficar pensando. Em caso de óbito neonatal. Tive uma que não foi de óbito neonatal. Ela botou, caso tenha que escolher entre eu e o meu filho, que escolha a vida do meu filho em detrimento a mim. Isso não acontece. Isso a gente não faz. Ela botou no plano de parto que queria. Isso tem que ser conversado e explicado a rigor em pré-natal. Mas em caso de óbito, se por acaso virar um óbito fetal com 36 semanas, 37, gostaria de induzir, não gostaria de ser operada, se meu bebê já não tem mais benefício disso, gostaria de ver, ou não gostaria de ver, raro, não iria querer. A gente vai ter um episódio sobre óbito tardio, né? A gente já teve sobre perda de primeiro trimestre, a gente vai ter sobre óbito tardio mais pra frente. Então tem que ter essas minúcias, assim, em caso de cesariana, o que você espera da equipe nesse momento? Em caso de reanimação neonatal, em caso de óbito, só pra pincelar essa parte. Precisa de registro em cartório? Não. Precisa e tem de gente plantão assine? Isso é uma coisa interessante. Não necessariamente as pessoas precisam assinar, mas a gente tem uma lei que fala que assegura, né, o direito da mulher de ter o plano de parto e que caracteriza que a não leitura ou a recusa, né, de aceitar, de ler o plano de parto, se considera uma violência obstétrica com aquela mulher. Então, e é uma situação super complexa quando a gente está ali com profissionais que a gente não conhece, né, não tem contato, não tem vínculo nenhum, no caso dos plantões, você conseguir organizar isso de uma forma que funcione, né? Porque foi como você falou, e eu já nunca presenciei, nunca aconteceu com gestantes minhas, mas eu já ouvi histórias, realmente, das pessoas rasgarem o plano de parto. Então, é uma coisa complicada. Como é que você vai conseguir comprovar
que você entregou o teu plano de parto se ele é um papel e a pessoa que recebeu pode simplesmente pegar do teu prontuário, rasgar, jogar no lixo e falar que você não entregou. É muito difícil. Nunca recebi. O que eu sempre sugiro é tente de forma obviamente amigável, né? Explica o seu plano de parto, mostra, pede para que a equipe leia e peça que as pessoas deem ciência. Ou seja, não é concordar necessariamente com o que está escrito, Mas não é assinar embaixo. Viu. Exatamente. Ou que a pessoa escreva no prontuário que recebeu. E isso pode ser qualquer pessoa da equipe, gente. Desde a própria técnica de enfermagem. Qualquer pessoa. Da maternidade. Né? Qualquer pessoa da maternidade. O importante é que Significa que realmente você alguém entregou. dê ciência. Exatamente. Ele que exista um registro. Né? Muita gente me pergunta, mas eu preciso ir na maternidade levar para poder Antes? registrar? Não. Nem faz sentido. Não, Quem é a Mariazinha que vai chegar, o DPP dela daqui a um mês? Como assim? Não existe. Exatamente. É no dia. O importante é levar para a maternidade, preferencialmente impresso, né? Porque facilita a leitura das pessoas que estão ali. E eu sempre sugiro que sejam levadas várias cópias. Quando eu falo várias, não são 10, tá, gente? Mas sei lá, umas 2, Pelo menos 3. 2. Pelo menos 2. Pode rasgar, pode molhar, pode acontecer alguma coisa, né? Cair, mergulhar na banheira. Né? Então é sempre bom ter uma cópia extra para garantir que realmente, né, se alguma coisa acontecer com aquele, você tem outro para dar e tá tudo certo. De registro em cartório não precisa. O plano de parto tem validade legal no sentido de que aquele é um documento em que se expressam vontades da pessoa que vai parir, né? Judicialmente falando, legalmente falando. Tem algumas, a gente vai chamar advogada aqui também para conversar a respeito dos direitos da parturiente, da gestante e em saúde da mulher como um todo. Então, mais pra frente a gente vai entrar mais nesse mérito, mas saibam que não precisa de registro em cartório e tem sim validade legal, no sentido de, é claro, gente, que isso é muito difícil. É muito difícil lutar contra o sistema. É uma tentativa de, vamos supor, você escreveu no plano de parto que não queria episo. Só que o médico entendeu que ele só iria salvar o seu bebê fazendo episo. Ele vai se defender judicialmente que ele salvou o bebê porque ele estava desacelerando muito e que você sangrava baldes e que o advogado do médico vai florear bastante e provavelmente você não vai ganhar nada. Mas é aquilo, quem lê o plano de parto, hoje em dia, já tem assim um pé atrás um pouquinho maior, porque sabe que aquela pessoa está mais bem informada. São as chatas. No mínimo vai dar trabalho. Aquela ali, ó, é daquelas do parto humanizado. E o plano de parto, ele é um documento recomendado pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Isso. E tem validação disso, né? Então, assim, pessoas que podem ter uma compreensão um pouquinho maior, mesmo que não concordem com você, que acham uma palhaçada, mas vão ter medo. Vão ter medo de problema. Algumas vão cagar pro plano de parto. Você não vai ter nenhum não, mas baixo poder de justiça, mas existe, caso aconteça principalmente mau desfecho. Em caso de desfecho favorável, é difícil ser alguma coisa. Mas a gente vai conversar depois com a advogada para entrar mais nesse mérito. Fato é que não precisa registrar em cartório. Uma coisa que vale a pena, apesar de não precisar do registro, é só que a mulher assine no final. Muitas vezes elas fazem impresso, né, leva impresso e às vezes não assina. E legalmente, realmente, se não houver uma assinatura dela, pode-se dizer que é falsificado, que foi outra pessoa que fez, ou que ela não concorda com aquilo. Então o ideal é só que, mesmo que seja impresso, ou seja, sendo à mão, como preferir que no final a mulher assine, isso é importante. Ela e o acompanhante. Lembrando que o acompanhante tem que estar ciente de tudo aquilo. Tem que bater ponto a ponto e explicar o porquê. Sim. Porque tem, principalmente homem, né? Maridos, né? Que geralmente esposas são mais... muitas vezes estão mais juntos do que muitos maridos, né? Muitas vezes o homem não tá muito aí, a escolha dela, eu tô com ela, deixa eu rolar, tô com a equipe boa. Ela que estudou. Ela que estudou. Mas, poxa, como é que ele vai te dar apoio e entender o ponto a ponto do que você colocou se você não sentar e explicar pra ele o que você quer e por que você quer? Porque você leu que isso. E se ele tiver com dúvida, perguntar sobre isso na consulta com a equipe. Ah, tá, mas por que não cortar? Minha mãe foi cortada, não tem que cortar para prevenir incontinência urinária? Se ele tiver com essa dúvida, pergunte na consulta, o plano de parto se bate em consulta com a equipe, se houver. Equipe de PD ou equipe de parto hospitalar 1 para 1. Plantão não, foi o que a gente falou. Plantão é algo mais objetivo. Para tentar se defender e alinhar a expectativa dentro do que der.
Perfeito. E acho que até realmente é legal a gente frisar, a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, que eu acho que a gente até gravou juntas. Sobre a importância do acompanhante ter ciência de que ele é a voz da mulher naquele momento. Né? E não a gente profissional, né? Não a gente equipe, não a doula que vai lá fazer, a doula que vai proibir a epísio. Não tem como, né, gente? Então, assim, o profissional, ele tá ali para prestar assistência, seja como doula, ou seja nós como enfermeiras ou médico, não importa. E a pessoa que está ali responsável por resguardar a mulher, por preservar, né, os direitos dela, por lembrar as vontades dela, é o acompanhante. E nada melhor do que esse acompanhante estar participando da criação do plano de parto, porque senão ele não vai nem saber o que está acontecendo ali. Exatamente. Certo em todas as consultas de pré-natal e Com a entender o doula motivo também, tá? daquilo tudo com a doula. Pô, tem gente que vai em consulta, na maioria não vai nos encontros com a doula. Poxa, perdeu parte do ouro. Enfim. Outra coisa, todas precisam fazer? Algumas minhas perguntam, poxa, Bia, eu tô com você, eu preciso fazer plano de parto? Algumas não fazem. Se eu faria? A gente acabou de falar isso aqui, se eu faria? Acho que não. No máximo, eu colocaria esses pontos assim, ó, me deixa em paz, não é minha cara? Fala, olha, Me deixa quieta. Se eu precisar de você, eu te chamo. Não me encha o saco, entendeu? Ó. Então, são coisas que eu combinaria com a equipe, como eu provavelmente reagiria, mas eu não ficaria pegando, em caso de cesárea, porque eu já sei como eu seria atendida, né? Então, eu colocaria que nem da Camila, que a gente falou aqui. Se você tá com uma equipe que você confia plenamente, de repente não tem nada muito específico que você gostaria que acontecesse no seu parto, eu acho que tem coisas que você pode conversar ali no pré-natal mesmo e falar, olha, eu não quero isso. Não, conversar não, porque eu não vou lembrar. Não. Conversar pra tirar dúvida, eu acho que ela quer dizer. Tirar dúvida sim, mas por exemplo, se ela quiser uma coisa não pra falar, hoje escreve. Não. Fala, ó, Bia, não gostaria eu vou esquecer. De analgesia de jeito nenhum. Quero que me enrole ao máximo. Tem coisas que a gente não esquece. Agora, se você quiser coisas muito específicas eu quero meia ali, rosa, eu quero usar meia rosa. Não, aí é melhor você escrever, mandar o PDF lá pra equipe, que aí a gente na hora vai ler e relembrar os pontos. Eu falo pra apresentar pra doula e pra enfermeira em casa ainda. Eu já mando antes, né, pra equipe, que vai ter lá no WhatsApp, caso pra conseguir acessar, e mostrar pra enfermeira pra relembrar. Ninguém vai saber do plano de parto, não existe. Eu peço pra me mandar, né, sempre me manda, e no dia, por exemplo, tô com você, com a sua equipe, e aí a gente não sabe quem pode ser enfermeira. No dia, dependendo de quem seja, eu mando, esse aqui é o plano de parto dela. E eu sempre gosto de reler também no dia. Chega no dia, eu releio pra ver se tem alguma coisa muito específica ali que ela gostaria. Tem gente que é prática demais, que não quer nada, ó. O que mandarem, que o universo mandar pro meu parto, meu bebê decidir, ó. Se eu quero música, eu não quero, sei lá, não sei. Na hora eu vejo. Ó, não sei. Analgesia, olha, não quero mais, vamos ver, tá? E como equipe pra um, dá pra conversar na hora, né? Tipo, não, quero... Quer que seu marido pegue o bebê? Quem pega o bebê? Tem marido que fala, não sei. Não sei se eu vou ficar com medo, se eu vou ficar desconfortável. Vamos ver na hora. Alguns falam, não, arregala o olho assim, não. Vários falam que não querem e chega na hora, pegam, né? Eu falei, vem com mãe, que mãe mostra. Aí eles pegam. A maioria acaba pegando. Então, decide na hora e tudo bem. Com a equipe 1 para 1, assim, de confiança de verdade, dá pra rolar desse jeito, não fazer nada e na hora deixa rolar. Agora, plantão e SUS, sugiro fortemente que façam. Por favor. Façam plano de parto. E eu sempre sugiro, né, que as gestantes que optam por parir em domicílio também façam. Porque como a gente estava conversando antes, né, o plano de parto domiciliar, ele é muito diferente. Ele tem uma pegada completamente diferente. Então, quem opta por parir em casa com assistência de enfermeiras obstetras, óbvio que a gente não vai generalizar, né, mas em grande maioria, a gente sabe que é uma assistência que é humanizada, né, que é atualizada, assim, eu espero, né, baseada em evidências. Tomara. Então, que as boas práticas de obstetrícia, elas vão reinar ali, né? Mas existem muitas outras questões interessantíssimas pra gente pensar, né? Como, por exemplo, a relação... Eu amo! Domiciliar. Aqui tem um modelo nesse... Eu tenho vários aqui, até... Me empresta meu telefone, Beca, que eu vou ver se eu acho algum. Tem milhões. Aqui. Eu acho importante a mulher tentar falar sobre a relação que ela tem com a casa. Ela foi bem específica no expulsivo. Esse daí é domiciliar? Bem interessante, vou pegar aqui, random. Como essa fase exige muito foco e paciência, acho que vou preferir ficar na minha.
Só quero ser encorajada se parecer que eu tô precisando mesmo ou querendo arregar. Se não, eu prefiro ter silêncio e não ficar recebendo incentivos e instruções nesse momento. Acho que eles podem me irritar. Por exemplo, isso aqui é como eu já faço. As meninas já sabem disso. Inclusive, eu detesto aquela galera que fica... Aê, muito bom isso! Você tá linda! E às vezes a mulher às vezes só externaliza assim, ai, tá difícil. E a pessoa, você consegue, você é forte. Você tá foda. aqui. Ai, não sei se você quer dar close, sei lá, cara, me irrita. É misencêndia, eu detesto eu também, aquela arquibancada de pato. Tamo vendo o cabelo. Caraca, nasceu. Gente, já vi. Ou na transição, que a mulher tá meio assim, tipo, só que tem mulheres que não ficam tão desesperadas na transição, mas dá uma, tipo, ai, fica em silêncio. será que eu vou conseguir? Aí a pessoa, você vai conseguir, você já conseguiu, você é forte, estamos aqui com você. Você é mulher. Aí a mulher, tipo, tá calada aqui, de olho assim, fechado. Aí, tipo... Só quem me fala isso, eu não sei, eu acho que eu ia ter forças também pra me irritar, mas... Nossa, o que ela falou aqui é o que deveria ser pra todo mundo, tá? Deveria ser o básico, né? Aqui, a parte de baixo também tá bem legal. Especialmente no momento em que a minha bebê nascer, gostaria que a equipe não falasse nada. Não precisa comemorar. Às vezes, vejo vídeos em que no nascimento outras vozes roubam a cena falando, saiu a cabeça. Só mais uma que vai sair o corpo. Você conseguiu. Ela é linda. Parabéns. Oi, fulaninho. Eu ou o João falarmos essas coisas, eu acho legal. Mas quando é equipe, mesmo que na melhor das intenções, eu sei que as intenções são boas, mas né? Cafona. Acho que rouba o nosso protagonismo e pode atrapalhar nossas reações espontâneas. Quero ter registros com foco na gente. Isso é o básico. Poxa, pedir o básico. Também prefiro... Adorei, gente. Também prefiro que ela seja recebida pelos nossos braços, de preferência pelo meu marido. Se for na água, não quero ser apressada para trazê-la para a superfície. Acho super bonito quando a criança continua dentro da água bem tranquila e os pais admirando. A criança não se afoga. Lembrando, é do líquido para o líquido. Ela ainda não expandiu o pulmão de ar. Agora, se ela expande e alguém xuxa ela na água de novo, aí pode entrar água na via aérea. Não pode estar nascendo fora d'água e a criança e alguém xuxa ela na água. Mas da água para água e ali embaixo ficar no fundo da banheira, não tem problema nenhum até subir. Está sendo oxigenada pelo cordão, vamos lembrar disso. Mesma coisa, caso ela tenha circular de cordão, quero que a gente tenha liberdade de desfazê-la com instruções se precisarmos. Mesma coisa sobre esfregar panos para limpar ou estimular o bebê. Gostaria que a equipe aguardasse alguns segundos para ver se ela vai chorar espontaneamente. Tem gente que já vem com pano na cara da criança, né? Pobre do bebê. Pô, esfregação. Acho totalmente invasivo quando o bebê mal encostou no colo e já aparece uma mão do nada com pano, mesmo que seja delicado. Quando nasce um bebê nosso, a gente geralmente só que é o hospital, né? O hospital costuma ter uma temperatura mais baixa, mesmo que a gente peça para que não. Então, nasceu, a gente já coloca um pano por cima. Entrega a touquinha na mão do pai, eu faço isso particularmente, eu entrego a mão no pai. Você quer colocar o touquinho no seu bebê? Pra já aquecer o bebê, pronto, acabou, não tem que ficar ali. Uma coisa muito importante também é que mesmo aquelas mulheres que vão parir no hospital, quando elas têm a possibilidade de ter uma enfermeira obstetra que vai fazer esse acompanhamento em domicílio, é fundamental que tenha também no plano de parto uma parte, né, uma sessão ali pensada para esse momento do domicílio. Porque é fundamental que a gente pense na relação que a mulher tem com a casa, com objetos que tem dentro da casa, sei lá, né, N coisas que podem acontecer ali e que às vezes são locais especiais que podem ajudar ela a dar força, ou então, eu tenho preferência por ficar no meu quarto, eu tenho preferência por ficar no quarto do bebê. Às vezes tem 2 banheiros, eu tenho preferência por usar aquele banheiro que tem um chuveiro melhor. Às vezes também mãe tem vai pet. ficar com meu filho no quarto tal. Sim. Às vezes tem pet em casa e elas colocam lembrar meu marido de Sim. colocar ração antes da gente sair, ou levar pra fazer xixi antes da gente sair. É importante pensar exatamente em coisas que envolvem a casa, as pessoas que vão estar presentes. É sempre algo legal de colocar. Então, quem vai estar presente na casa? Né? Isso vale também para o parto em domicílio. Vai ter alguém que vai estar presente no parto? A gente não tem essa... Desculpa, se a minha mãe estiver atrapalhando, por favor. Eu já conversei com ela que ela vai ser convidada a dar uma volta, se necessário for. Eu sempre falo para enumerar quem são as pessoas. O meu pai, minha mãe, minha amiga, a madrinha, sei lá. Quem são essas pessoas? Dê nome a elas e pense... até mesmo em como essas pessoas podem ser úteis. Eu sempre penso, exemplo, sei lá, meu pai tem alguma coisa para comprar na rua, acabou o gás, sei lá.
Ele é a pessoa que vai ser responsável por comprar. Ele vai ser o mão na roda. A gente vai dando função às pessoas. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal. E que também vale quando a gente pensa em um parto hospitalar, porque a permanência em domicílio ela é grande quando a gente tem uma equipe 1 para 1. O parto é em casa, né? Exatamente, né? Pra gente tentar fazer uma transferência tardia. E falando em transferência, num caso de parto domiciliar, também é importante a mulher pensar nisso, né? Quando a gente botou aqueles tópicos lá do final, coisas importantes que a gente tem que pensar. Pro PD, em para um caso parto de... domiciliar, em caso de transferência. Para onde a gente vai? Qual é a maternidade de escolha? Existe mais de uma possibilidade? Quanto tempo a gente leva para chegar? É sempre importante mapear, isso tudo a gente mapeia antes em consulta. Mas é legal registrar no plano de parto, né? Deixar ali aquela informação que é importante da gente ter. Outra coisa que também é muito importante, pensando em parto domiciliar, é que mesmo a mulher se programando para parir em casa, é importante que ela tenha um plano de parto pensado também numa transferência para caso ela precise de um parto hospitalar. E aí a gente vai pensar no cenário, né? Ela tem uma equipe 1 para 1 hospitalar, ela vai para um plantão de uma maternidade, uma equipe backup, vai pro plantão. Vai pro plantão, exatamente, Supor, precisa ela pensar, mora, né? Só pra... Eu lembrei. Mora no Recreio e a maternidade é no centro. Caso precise de uma transferência não emergencial. Esse é o plano B. O plano C é a maternidade mais perto e emergência, irmão. Não importa se é uma maternidade violenta. Então, o plano C é emergência. Então, tem que ter... Sim, exatamente. A gente tem que pensar em todos os cenários e pensar num plano de parto. Então, eu sempre falo, né, que no caso de um parto domiciliar tem que ter 2 planos de parto. Olha só, é isso. Não tem jeito. É fazer um plano de parto voltado para o domicílio, detalhado, gigantesco, maravilhoso, rico realmente em detalhes em relação à família. E tem que ter aquele plano B, que é da transferência, que é o que a gente falou lá do começo. Um básico, objetivo, direto, pensando que num cenário de emergência, a gente pode realmente precisar ir para a maternidade mais próxima, onde a gente não sabe por quem você vai ser atendida. Então é importante, fundamental, ter um outro plano de parto também. Isso aí. Vou finalizar lendo aqui um parágrafo que Rebeca escreveu, no slide dela, pra gente concluir o cerne do negócio, né? A essência do plano de parto, do PPP. Antes de mais nada, o maior objetivo do plano de parto é ser um guia para você entender como acontece o parto dentro do hospital e principalmente para que você converse durante o pré-natal com a equipe que irá te assistir, caso ela seja 1 para 1, entendendo qual é a prática rotineira do seu obstetra ou da equipe plantonista do hospital que irá prestar assistência. Nestas conversas, é possível entender se será preciso fazer acordos com algumas possíveis intervenções, ou até entender antes do parto que a assistência escolhida não está alinhada com seus desejos. Número 1. Vou pegar essa última frase e destrinchar para fechar. Número 1. Talvez, na sua cidade, tenha uma equipe que é a mais perto possível do ideal, mas que para você não é ideal porque você quer. Então, essa equipe, às vezes, faz episiotomia em 5% dos casos, vamos supor. Faz episiotomia quando desacelera o coração, ou quando precisa puxar um vácuo, enfim. Aí você vai ter que fazer um acordo. Olha, eu não quero de jeito nenhum. Exemplo, tem equipe que 30, 40, 50% dos partos tem analgesia. Aí você vê que é uma equipe que costuma dar a intervenção com mais facilidade. Você vai ter que fazer um acordo. Olha, por favor. Não quero que me ofereça. Eu não gostaria mesmo de ter. E mesmo que eu peça na Partolândia, eu gostaria que vocês me estimulassem de outras maneiras. Então, às vezes, a equipe que você pode pagar, que tem disponível na sua cidade, não é a 100%, é a 70%, os 30% você vai ter que dar uma negociada. Por isso que a Rebeca colocou, talvez seja necessário fazer alguns acordos. E por fim, se você já for rato o suficiente, já estuda sobre parto há tempo suficiente, talvez você já chegue no início do 2º trimestre com seu plano de parto pronto. Em geral, elas constroem mais para o final quando elas chegam no ápice do conhecimento, né? Já estão lá, já sabem tudo que precisam saber e constroem o plano de parto. Se você já for rato o suficiente, você já entrega no início. Então, você já bate o plano de parto com alguém no início. Então, se essa pessoa já começar a ficar desconfortável, a rebolar na cadeira, se não for um TDAH, porque isso é normal dele, mas claramente desconfortável, falar alguma coisa, arregalar o olho, você já entende que não é a pessoa para você e já pula fora. Foi isso que ela quis dizer, não foi? Sim, com certeza. Já é pra você
filtrar quem vai ser aquela pessoa que tá ali no seu parto, né? Porque se você entregar um plano de parto e a pessoa já... e aí você já sai fora. Já pula fora e parte pra outra, nem que seja um plantão. Sempre importante lembrar que não tem tempo pra isso, tá, gente? Enquanto não existe parto, existe tempo. Enquanto 37 não nasceu, semanas, gente, descobrir que não não é o que eu pariu. quero, ó. Tem tempo. Então, só nasce uma vez, né? Você Já bebê se só tem uma nasce uma oportunidade vez. pra nascer com respeito e segurança. Então, dá tempo. Nem que seja pra abandonar o obstetra e sair pro plantão do SUS pra tentar um negocinho melhor. Isso. Né? Então é isso. Acho que a gente conseguiu desenhar o básico do plano de parto. E mais pra frente a gente vai ter um episódio com advogadas para conversar a respeito do valor judicial do plano de parto e outros tópicos a respeito da saúde da mulher. Espero que vocês tenham gostado e absorvam bastante coisa. Foi ótimo. Isso. Um beijo. Maravilhoso. Beijo. Tá gravando, Fernanda? Tá. Vamos lá então. Gravando, hein? 3, 2, 1. Ué, Eu já tinha dado, né? Parece um jacareca. igual aqueles... Foi mal. Por isso que o Rafael demora a editar, porque a gente não colabora. Vai.